Olá, aqui é a Ana Lima do Projeto Vidão e hoje eu quero ter um papo reto com você que tem amígdala. Oiê! Hoje eu quero conversar com você que ou não teve suas amígdalas arrancadas quando mais jovem e sofre de dor de garganta constante, ou para você também que é simplesmente curioso para pensar por que é que a gente tem amígdala. Será que elas não servem para nada? Por que aqui a gente, quando começa a ter muita infecção na garganta, tem as amígdalas arrancadas? Eu sempre pensei muito sobre isso, porque meu pai e minha mãe tiveram as amígdalas arrancadas quando eles eram adultos já, porque eles sempre sofreram muito de dor de garganta. E eu, uma filha de duas pessoas já com esse tipo de problema, sempre sofri com dor de garganta, com infecção de garganta, sempre foi um dos pontos fracos no meu corpo. Só que nunca eu fui operada, nunca arrancaram as amígdalas. E eu sempre ficava pensando, meu Deus, mas por que é que eu tenho essas benditas dessas amígdalas, se o que elas mais fazem comigo é, seja com mudança de tempo, seja com poluição, seja com quando eu tô desequilibrada psicologicamente, que alguma coisa acontece na minha vida, se eu tô estressada, alguma coisa, o que acontece? As minhas amígdalas infeccionam, fica tudo cheio de pus e eu sofro pra caramba. E aí eu falava, meu Deus, mas pra que é que a gente tem essas benditas amígdalas? Então, pra falar sobre a função das amígdalas, se elas servem ou não pra alguma coisa, a gente vai ter que ir um pouco mais aprofundar essa região aqui do nosso corpo. O que acontece? Não só as amígdalas, que é essas que a gente arranca aqui, né, que parece que não tem função pra nada, mas tanto o fundo da nossa garganta quanto bem lá na raiz da nossa língua, o que acontece? Tem vários nódulozinhos pequenininhos. E o que eles servem? Eles servem que cada vez que a gente come alguma coisa, que a gente engole alguma coisa, que a gente bebe alguma coisa, esses nódulos, eles têm tipo uns buraquinhos que eles captam as partículas daquela comida, daquele alimento, daquela coisa, e ali tem um exército de células do nosso sistema imunológico que elas pegam aqueles pedacinhos de comida e elas começam a analisar o que é aquela substância estranha que está entrando dentro do nosso corpo para avisar o nosso sistema imunológico como reagir àquela comida, aquele alimento, aquela bebida, aquela whatever que você coloca na sua boca, né? E então por que é que a nossa amígdala infecciona, ou seja, deixa a gente doente ao invés de deixar a gente saudável e cuidar da gente, né, com as células do sistema imunológico. Então, basicamente, as nossas amígdalas têm essa mesma função, só que elas não são tão inteligentes, não são tão desenvolvidas quanto o resto dessa parte da nossa boca. O que acontece? Nas amígdalas, elas ao invés de ter só aqueles nódulozinhos que captam pequenininho, partículas minúsculas da comida, elas têm cavidades maiores, né? Então ela é tipo um corpo esponjoso que aí fica vários buraquinhos. E aí quando a gente engole a comida, o que acontece? Começa a entrar muito resto de comida naqueles buraquinhos. E aí uma forma do corpo se proteger, vamos dizer assim, é que aquelas partículas de comida podem começar a apodrecer, pode começar a ficar velha ali dentro e a gente não tira porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, aquele corpo esponjoso, ele vai formando aqueles nódulos que a gente chama de pus, né? Que é aquele pus branco na nossa garganta. E aquilo vai se formando e vai ficando aquele negócio fedido e inflamado e infeccionado dentro da nossa boca. Então, assim, é muito louco, né? Que a gente pelo menos não tinha essa consciência, tipo, que era comida ou partícula, né, resto de coisas que a gente vai engolindo, que vai ficando ali dentro da nossa garganta e aquilo vai se transformando, tipo um efeito pérola, né? Vai virando ali uma outra coisa e vira aquele pus, aquele negócio feio. Então, quando uma pessoa, ela tira as amígdalas, não significa que ela perdeu esse sistema imune, porque ela continua tendo esses nódulos no fundo da língua, lá no fundo da boca, nas outras partes da garganta. Ela só não vai ter as amígdalas como a gente conhece, aquelas duas amígdalazinhas que infeccionam o tempo todo. Então, em linhas gerais, essas são as funções das nossas amígdalas. Então, se você teve as amígdalas retiradas em algum momento da sua vida e ficava, né, preocupado, nossa, será que existiu uma função vital para as amígdalas? Não precisa ficar desesperado, porque toda essa outra parte do nosso fundo da boca, da língua, da garganta vai defender o seu corpo, faz parte do nosso sistema imunológico.
Mas, se você, assim como eu, tem ainda as amígdalas e de vez em quando sofre de dor de garganta, aí vão 2 dicas que eu sempre faço, que é usar enxaguatório bucal, não só na boca, mas fazer uma boa gargarejada, né, com a cabeça pra cima, pra dar uma limpada naquela área. E uma vez por semana, mais ou menos, ou sempre quando eu sinto que minha garganta tá meio encrencando ali, eu faço um gargarejo com água morna, vinagre de maçã e sal, que eu sinto que é uma forma de mesmo desinfeccionar aquela área ali um pouco. E, ao menos pra mim, uma das principais causas que eu senti que fez a diferença pra mim foi não morar mais numa cidade tão poluída. Eu sei que isso não é uma escolha às vezes pra todo mundo, mas é uma coisa pra gente observar às vezes. Eu tinha a sensação que era muito mais o clima, eu tinha essa ideia na minha cabeça que era mais o clima que afetava a minha garganta, essa mudança climática, tá? Uma hora tá calor, uma hora tá frio. Mas hoje em dia eu moro numa cidade que tem muita mudança climática, só que a poluição é bem menor e eu sinto que minha garganta infecciona muito menos. Também, quando você estiver num momento da sua vida que você sabe que que você está em período de mudança, que você está afetado com estresse emocional, que você está com alguma coisa, se essa é uma área, um ponto fraco do seu corpo, presta atenção mais nessa área, toma um chazinho de gengibre com limão, faz um gargarejo, se cuida, porque se esse é um ponto fraco, vale a pena cuidar, né, prestar mais atenção. E se você é pai ou mãe e tem um filho com muita dor de garganta, que você pensa ou o médico sugeriu, ou você está pensando em arrancar as amígdalas do menino ou da menina para ele parar de ficar doente toda hora, é interessante você só dar uma olhada, né, como que funciona, o quanto a amígdala é importante pra gente. Até os nossos 7 anos de idade, ela faz parte mesmo desse mecanismo de defesa, do nosso sistema de defesa, quando a gente tá crescendo. Então, até a gente não ter passado por todas aquelas experiências de conviver com outras pessoas, com animais, estar em ambientes diferentes, ser abraçado por gente de todo jeito, outras crianças, é importante manter as amígdalas, né? Então, antes dos 7 anos, não é recomendado tirar as amígdalas da criança, né? Então, claro, se é um caso extremo, se o médico orienta, óbvio, são outros 500. Mas, às vezes, os pais ficam desesperados porque a criança é pequena e vira e mexe com dor de garganta e quer já fazer uma cirurgia. E outra coisa bem interessante também é, se você sofre com alguma doença do sistema imune, tipo psoríase, por exemplo, e você sempre também tem dor de garganta, sente que aquela garganta é uma coisa que te pega, é interessante você dar uma olhada na possibilidade de talvez de tirar suas amígdalas, conversar com o seu médico sobre isso, ver quais são as possibilidades, o que ele acha sobre. Levar, né, ter esse papo com um médico. Por quê? Porque tem muitos estudos relacionando que quando pacientes com esse tipo de doença imune tira as amígdalas, eles têm uma chance de ter um quadro médico dessa outra doença muito reduzido ou até curado. Então é uma coisa interessante de às vezes a gente começar a se conhecer, começar a se observar, estudar, claro, também, e ver o quanto o nosso corpo é complexo e às vezes uma coisa influencia na outra que a gente não tinha nem ideia. Gente, não tô falando aqui pra ninguém ser hipocondríaco, pra ninguém ficar pesquisando sobre doença, pra ninguém ficar, sabe, tipo, pirando na batata das coisas, indo no Google e, né, tudo que coloca no Google parece que é câncer ou esse tipo de coisa. Não. O que eu tô querendo dizer é, por exemplo, eu sempre tive problema na garganta e eu tinha essa sensação de que eu precisava de um médico vir e esclarecer e dizer o que era, o que não era. Mas, às vezes, se eu começo a me conhecer, se eu começo a pesquisar e eu começo a entender como eu funciono, quando eu chegar ao médico, eu vou ter um conhecimento sobre mim que ele vai falar, nossa, então tá, a partir daqui eu trato, até aqui você fez. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu tô sendo clara, mas eu acho que assim, é interessante a gente saber o que é para o outro profissional fazer e o que é interessante nós sabermos como seres humanos, como donos, como, sabe, detentores desse corpo que nos foi dado e que a gente tem que levar por aí feliz da vida, saudável e fazendo o nosso melhor. E quando a gente fica doente, quando a gente fica com uma dor de garganta, quando a gente fica com um mau hálito que seja, não é legal. A gente não se sente 100%. A gente não sente que a gente está no nosso maior pique, na nossa maior energia para cumprir a nossa missão, para cumprir o nosso trabalho, para ser um pai, para ser uma mãe, para ser um amigo, entende? Então, acho que é mais ou menos isso. E eu vou começar a trazer mais assuntos desse tipo aqui no canal, porque são coisas que eu acho do dia a dia, a gente conversar sobre de uma forma mais
aberta, de uma forma mais descomplicada, sem aquelas termos médicos super complicados, super difíceis, que a gente não consegue entender o que está acontecendo, beleza? Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou adorar saber a sua opinião. Dá um like no vídeo se você gostou. Compartilha se você tiver alguém que tem bastante dor de garganta, que reclama, que é curioso também sobre essa parte aí de conhecer mais o corpo. E bora praticar o mantra desse canal, que eu já tava com muita saudade de compartilhar aqui com vocês, que é ser hoje um pouquinho melhor do que ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Beleza? Posso contar com vocês? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e até lá!